Meninos, ainda na página 53, a gente tem ângulos opostos pelos vértices. Prestem bastante atenção. As cadeiras de praia normalmente são dobráveis para facilitar o transporte. Elas dobram porque há um ponto de giro, como o ponto P, que pode ser observado na representação a seguir. Observem aí. Letra A. Qual é a medida de cada ângulo destacado na representação? Aí vocês vão descobrir quanto mede cada ângulo, tá? Vocês coloquem aí pra mim. Letra B. O que você observa em relação às medidas dos pares de ângulo A, E e o IO? E aí? Pensem um pouquinho. As medidas são iguais, isso mesmo. Ou seja, os ângulos são congruentes, são iguais, tá? Ok? Agora a gente vai passar para a página 54. Temos aí as atividades. Nessa página, a gente vai fazer a questão número 1, que fala o seguinte. Observe a abertura dessa tesoura e represente os ângulos formados no ponto de giro. Em seguida, calcule a medida dos demais ângulos. Então, aí vocês têm aí a tesoura. Vamos fazer a representação desses ângulos. O que é a representação desses ângulos? Então, vamos fazer aqui. Tipo aqui que fosse a abertura da tesoura. Tá? Então, aqui vai medir quanto? 47 graus. Então, vamos lá. Lembre que eu expliquei para vocês que ângulos opostos pelos vértices, aqui não tem um vértice. Esse aqui mede 47, o de cá também mede 47 graus. Lembra que eu falei para vocês que uma volta, como daqui a aqui, mede 180, o que a gente faz? 180 menos 47, certo? Aí a gente vai achar quanto mede esse grau. Aí vocês façam a continha. Vocês vão achar aí que mede 133 graus. Como eles são opostos pelos vértices, consequentemente, esse aqui também mede 133 graus. Vocês vão fazer apenas isso aqui. Aí tem um pontinho aí que fala o seguinte. Se a abertura das facas da tesoura aumentar em 10 graus, o que acontece com a medida dos outros ângulos? E aí? Então, a gente pode concluir aqui. Se aqui aumentar 10 graus, o ângulo oposto a ele também vai aumentar 10 graus. Ou seja, se aqui aumentar 10 graus aqui também, aqui vai reduzir em 10, porque vai tirar 10 daqui e passar para cá. E o de baixo também vai reduzir em 10. Então, o que acontece? Os ângulos opostos, eles também serão aumentados em 10 graus. E os outros ângulos serão reduzidos em 10 graus, tá? Agora, a gente vai fazer a questão número 3, que fala o seguinte. Os pés dessa cadeira estão presos por duas hastes de aço iguais que se cruzam, como representados abaixo da imagem. Aí agora vamos fazer a representação. Aí já começaram aí a representação, vocês vão completar apenas com a quantidade de graus. Então vamos lá. Então temos uma reta mais ou menos assim e a outra mais ou menos assim. A gente tem aqui que mede 62 graus. Quanto mede os outros lados? Do mesmo jeito, esse é um ângulo oposto. Então, consequentemente, de cá vai medir 62 graus. Se aqui é meia volta, mede 180. Então, vocês vão fazer 180 menos 62 graus. Aí, vocês vão descobrir quanto mede esse ângulo aqui. Esse é oposto a esse, então esse ângulo é igual a esse. Então, vocês façam a conta, descobrem quanto mede esse ângulo, que é o mesmo valor do de baixo, tá? Questão número 4. Considere as retas RS paralelas entre si e cortadas por uma reta transversal T, e os ângulos determinados por elas, e faça o que se pede com base na representação a seguir. Letra A. Identifique os pares de ângulos suplementares. Quais são os ângulos suplementares aí? Aí vocês vão escrever aí para mim. E o segundo pontinho, OPV. Quais são os ângulos opostos pelos vértices? Tá? OPV significa isso, opostos pelos vértices. Aí vocês vão escrever quais são os ângulos que são opostos pelos vértices. Aí, vocês vão continuar na página 55. Letra B. Note que A e E são ângulos congruentes e não são opostos pelos vértices. Além disso, você pode observar que eles ocupam a mesma posição em relação às retas paralelas e transversal. Pares de ângulos com essas características são chamados de ângulos correspondentes, tá? Então, identifique outros pares de ângulos correspondentes. Aí, vocês vão anotar aí.
Letra C. Agora escreva V para as informações verdadeiras e F para as falsas. Justifique as falsas com exemplos. Primeiro, todo par de ângulos correspondentes é formado por ângulos congruentes? Verdadeiro ou falso? O segundo, todos os ângulos congruentes são ângulos correspondentes? Verdadeiro ou falso? Próximo, todos os pares de ângulos opostos pelo vértice são formados por ângulos congruentes? Prestem bem atenção no que vocês vão escrever, se é verdadeiro ou falso. Aqui for falso, vocês vão explicar o porquê, tá? Questão número 5. Na figura a seguir, as retas x e y são paralelas cortadas pela reta transversal Z. Letra A. Determine as medidas dos ângulos desconhecidos formados pelas retas x e z, sabendo que o ângulo O mede 107 graus. E aí? Então, primeiro você sabe que o ângulo O, ele tem a mesma medida do ângulo E. Não é verdade? Porque eles são opostos pelo vértice. Então, todos os dois medem 107 graus. Agora, os outros ângulos, só vocês fazerem 180 menos 107, vocês vão encontrar o resultado. Letra B. Escreva os pares de ângulos correspondentes às respectivas medidas. Então, vamos lá. Quais são os ângulos correspondentes? A e B são correspondentes. Então, qual que é a medida do ângulo AB? Vocês vão anotar aí, tá? Vocês vão fazer com todos os ângulos.